Vamos ver agora a combinação top 3. Tá? Bem, tudo que entra, tá? Vocês vendo que o alimento que está entrando é importante ele ser bem recebido, ser bem controlado na sua recepção, ser bem transformado energeticamente dentro do nosso corpo. Mas assim como a entrada do alimento é importante, a eliminação dos resíduos também é uma coisa importante. Se muitos resíduos, toxinas alimentares ficarem acumuladas dentro do nosso organismo, isso prejudica o processo de transformação das energias dos alimentos e isso também está envolvido no processo de obesidade. Então, o tratamento que eu vou mostrar para vocês agora é uma combinação que tem muito a ver com o tratamento de pessoas que têm, por exemplo, intestino preso, prisão de ventre, né, constipação intestinal. Vamos ver então uma combinação de pontos que seria eficaz nesse tipo de tratamento. Tá? Apesar de não ser uma combinação específica literalmente para constipação, mas sim para esse tipo de constipação que acaba tendo como consequência também a obesidade, tá? Você pode estar usando ele para fazer um tratamento específico para a prisão de ventre, mas eu aconselho mais pensar nesse tratamento como voltado para a obesidade, tá bom? Bom, é uma combinação de pontos que envolve esses pontos aqui, o VC12, o ponto BP15 e o ponto do vasoconcepção número 5. Então, VC12 é um ponto que já viu. Vamos ver esses outros pontinhos que a gente tem aqui então. Okay? Bom, antes de mais nada, todos esses pontos têm a ver com o funcionamento do intestino grosso. Tá? É dentro do intestino grosso que as fezes são formadas, então existe eliminação do material fecal, que seria resíduo dos alimentos do nosso corpo. Tá? O movimento intestinal acontece no intestino grosso, acontece em três áreas, tá? Três partes do intestino grosso, chamado de cólon ascendente, cólon transverso e o cólon descendente, tá? Que termina lá no reto e o ânus, onde as fezes vão ser eliminadas. E o movimento do intestino grosso se dá num sentido horário, como é mostrado aqui nessa ilustração. Esse sentido do movimento é importante, porque se a gente estimular esse movimento intestinal, nós facilitamos, então, não só a formação das fezes, mas também a boa eliminação delas. Tá? Então, os pontos que a gente vai ver aqui têm relação com esse movimento. Daqui a pouco a gente vai rever ele e entender como ele vai funcionar. Mas vamos lá, vamos ver primeiro os pontos. VC12 é um ponto que você já sabe onde é que ele está localizado, né? Então eu vou falar onde é que está o ponto BP15. Tá? BP15, então, aqui vocês já estão vendo, é um ponto bilateral, né? Está dos dois lados da barriga. Tá? Para achar esse ponto, ele está localizado a 4 polegadas para fora da linha média, bem na altura do umbigo. Então, na altura do umbigo, 4 polegadas para fora da linha média, tanto à direita quanto à esquerda, você tem um ponto do baço pâncreas número 15. Esse ponto, ele especificamente já ajuda a controlar o movimento peristáltico do intestino grosso, ou seja, ele controla o movimento do intestino grosso. Então, se o paciente tem uma diarreia, por exemplo, o intestino grosso está se movimentando demais, ele diminui o movimento do intestino. Por outro lado, como no caso que a gente está pensando aqui para a obesidade, se o intestino grosso está funcionando muito lentamente, então ele não consegue, ou tem algum obstáculo, ele não consegue movimentar as fezes dentro dele, tá? Por isso tem uma retenção, tá? Ele vai estimular o movimento do intestino grosso. Então essa seria a função do BP15, o ponto baço pâncreas número 15. Isso quer dizer que se eu usar só ele no tratamento de uma prisão de ventre, ele já estaria sendo indicado, ele poderia já estar funcionando, mas a gente vai querer dar uma função a mais, vamos querer fazer ele funcionar melhor ainda. Por isso que a gente vai associar o BP15 com os outros pontos que a gente está vendo aqui. Tá? Então, BP15 trabalha com serviria para trabalhar problema de constipação intestinal, mas vamos associar também outros pontos. Tá? No caso, então, o VC12, tá? Um ponto que a gente já sabe onde que ele está localizado. E a gente vai associar também aquele ponto, BP15, ao ponto do vasoconcepção número 5. Tá? Ponto vasoconcepção número 5, tá? Assim como o VC12, está localizado bem na linha média do nosso corpo. Então, bem na linha média. Tá? A partir do umbigo, a gente vai contar 2 polegadas para baixo do umbigo. Então, tá? Da linha média, 2 polegadas para baixo do umbigo, está lá o ponto do vasoconcepção número 5. Esse ponto aí, ele tem um nome interessante. A tradução dele significa porta de pedra.
tá? Ou porta da pedra, o que seria um nome que vai para poder entender melhor o funcionamento dele. Por que ele serve? Para fazer o tratamento também de constipação. Tá? É como se houvesse uma porta feita de pedra que é difícil você abrir, ou seja, se eu tiver uma prisão de ventre, tá? É uma pedra, uma porta que é difícil de abrir. Ou melhor ainda, tá? Se a tradução for feita de outra forma, não foi entendido não como porta de pedra, mas a porta da pedra, como se houvesse uma pedra, tá? Na frente de uma porta. Ou seja, está querendo abrir a porta, mas tem uma pedra na frente dela e você não consegue abrir essa porta. Então você não consegue sair de dentro da casa porque tem uma pedra bloqueando sua passagem. No caso da ideia de intestino preso, se concede uma porta com uma pedra na frente, fica até mais fácil de entender, né? É como se então o intestino quisesse funcionar, as fezes estiverem sem querer sair, mas tem uma pedra na frente que impede a saída delas. Então, por isso que provoca uma prisão de ventre, uma constipação intestinal. Por isso que a gente vai usar essa associação com o ponto VC5, para estimular então esse movimento, literalmente para tirar essa pedra que está parada na frente da porta. Tá bom? Então, a gente vai usar essa combinação desses 4 pontos. E se você for ver, então, esses pontos estão rodeando o umbigo, estão dando a volta no umbigo. E a gente viu que esses pontos que a gente vai estar usando aqui tem tudo a ver, então, com o movimento do intestino, que segue um sentido horário, tá? Olhando assim, como se estivesse olhando para o seu corpo, ele estaria seguindo, então, o sentido horário, tá? Da parte direita do corpo para a esquerda, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai usar esses 4 pontos, mas todos os pontos que eu estava mostrando para vocês, a aplicação das agulhas ela tem que ser feita de uma forma perpendicular ao corpo. Então as agulhinhas todas vão ficar em pé nas agulhas. Só que aqui a gente não vai colocar as agulhinhas em pé, elas não vão ficar perpendiculares, elas vão ser colocadas de outra forma. Tá? É o seguinte, vamos começar pelo ponto VC5. A agulha que eu vou colocar no VC5 ela não vai ficar perpendicular, então ela não vai estar apontando para dentro do corpo da pessoa. Ela vai ficar ligeiramente inclinada, mais ou menos no ângulo de 30 graus. Tá? E aí você vai colocar essa agulha como se ela estivesse no ponto VC5, só que ela está deitada, inclinada, como se estivesse apontando em direção ao BP15 do lado direito. Tá? Então ele vai estar apontando para o BP15 do lado direito. E aí depois você vai colocar uma agulha no ponto BP15 do lado direito, ela também inclinada, mais ou menos uns 30 graus, e essa agulha você vai colocar como se ela estivesse apontando em direção ao ponto VC12. Tá? E aí, o que a gente vai fazer em seguida? Tá? Agora eu vou pegar uma agulha e vou colocar no VC12. Também essa agulha não vai ficar em pé, ela também vai ficar inclinada, mais ou menos uns 30 graus, como se ela estivesse apontando em direção ao BP15 do lado esquerdo. Acho que vocês já pegaram a ideia aqui, né? Vamos lá. E a agulhinha do PP15 do lado esquerdo, o que eu vou fazer com ela? Ela vai ficar deitada, mais ou menos uns 30 graus, como se estivesse apontando em direção ao ponto VC5, completando então um ciclo. Tá? E então, quando eu coloco a agulha nessas posições, é como se eu estivesse movimentando, literalmente, energia de um ponto em direção ao outro. Então, a agulha do VC5 vai mandar energia para o BP15 do lado direito. O BP15 do lado direito vai mandar energia para o ponto VC12. O ponto VC12 vai mandar energia para o BP15 do lado esquerdo. E o ponto BP15 do lado esquerdo manda energia para o ponto VC5. Então, é como se eu estivesse movimentando energia entre esses 4 pontos. E com isso também eu vou estar estimulando a movimentação de quem? A movimentação do intestino grosso, que vai estar seguindo esse mesmo sentido. Por isso que eu vou usar então a combinação desses pontos. Então vejam, podia estar usando só o BP15 para movimentar o intestino, mas eu vou dar um upgrade nessa função dele. Eu vou associar esses 2 outros pontos para que eles ajudem a conduzir melhor a energia dentro do trato digestivo, dentro do intestino grosso, tá? Servindo então para desbloquear as energias, tirar aquela pedra que fica no meio do caminho causando a constipação intestinal. Tá? Então esse é o meu top 3, uma combinação de pontos. Aqui não está numa sequência, tá? Porque eu expliquei a sequência lá, tá? Então não tem número, então não é para colocar nessa sequência que vocês estão vendo. A sequência é aquela que eu expliquei para vocês da orientação das agulhas. Mas o nosso top 3 envolve então o uso dos pontos VC12, BP15 e VC5. Tá bom? Vamos ver mais pontos daqui para frente então. Vamos para o nosso
top 4. Olá pessoal, como é que vamos todos? Meu nome é Celso Yamamoto e sou eu que estou apresentando então para vocês esses vídeos sobre combinações de pontos para fazer tratamentos contra a obesidade. Então, nesse vídeo que vocês acabaram de assistir, eu falei para vocês que tem muita gente que se preocupa mais em emagrecer cuidando daquilo que entra pela boca, mas o resultado final disso também é importante, a desintoxicação corporal. Somente se você estiver fazendo tratamento de obesidade, estiver fazendo dieta também, cuidando da sua alimentação para poder emagrecer direitinho, você tem que cuidar da parte intestinal, tá? Porque afinal de contas, nesse processo de dieta, o seu corpo está sendo desintoxicado, você está eliminando resíduos tóxicos também de dentro do seu corpo. Então, você tem que cuidar bem do intestino grosso para ele poder fazer uma boa eliminação intestinal. Tá? Problema que acontece com algumas pessoas que sofrem de intestino preso, constipação. Então, lembrar que tão importante quanto cuidar daquilo que entra pela nossa boca é cuidar também daquilo que você está eliminando e como você está eliminando esses resíduos, principalmente resíduos alimentares. Daí a importância de você se alimentar com fibras. Todo mundo já ouviu falar isso, né? Fibras são importantes para você ter um bom hábito intestinal, fazer o seu intestino funcionar direitinho. Tá? Então tem vários alimentos ricos em fibras. Quero dar uma sugestão para vocês sobre o alimento fibroso, que é bem legal, tá? Faz parte da alimentação oriental, inclusive. É de uma planta conhecida como bardana. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar em bardana. No Japão nós chamamos ela de gobo. Tá? Então, gobo, bardana, em muitas feiras livres você encontra, tá? Em algumas lojas que vendem suplementos alimentares naturais também você acaba encontrando. Tá? Lembrar sempre que a procedência desses alimentos acaba sendo importante. Tá? Então tem lugares de cultivo natural também que você pode encontrar essa plantinha bardana. Tá? É uma planta, tá? Vou ver se encontro aqui uma foto de bardana. Tá? Aliás, encontrei umas fotos aqui, tá? De bardana. Ela tem uma florzinha bonitinha, eu nem sabia que tinha essa florzinha tão bonitinha, a bardana. Né? Mas o que nós consumimos mais, principalmente na culinária oriental, é a raiz da bardana. Então, você pode fazê-la num refogado, por exemplo. Tá? Normalmente a gente tempera com aquele molho de soja. Vamos ver se eu faço um vídeo assim, preparando esse molho. Bardana, se bem que geralmente eu compro pronto bardana. Tenho uma feira livre aqui, onde eu compro bardana. Vou ver se eu compro um dia aqui para mostrar para vocês como é que essa bardana. A gente come só com arroz. O japonês come bardana só com arroz aqui. Eu particularmente gosto de comer ela bardana ou arroz aqui, tá? Mas você pode estar fazendo refogado também, tá? Mas também você pode consumir lá na forma de chá, tá? Para fazer chá, fácil de fazer esse chazinho de bardana, tá? É só você pegar a raiz. Primeiro você tem que lavar ela bem, tá? Então tirar bem resíduos, areia, terra que fica em cima dela. Tá? Isso é legal até você pegar uma faquinha e raspar a raiz para tirar a pele que fica em cima dela. Essa pele às vezes é um pouquinho amarga, então você pode raspar ela, tá? Cortar em pedacinhos pequenininhos. Aí você vai pegar esses pedaços pequenininhos de bardana, umas 2, 3 colheres, tá? Do tipo de sopa. Coloque no recipiente onde você faz o chazinho, tá? Tipo um recipiente de metal. Tá? Acrescente a esse recipiente mais ou menos umas 3 xícaras de água, tá? Água filtrada, água potável, né? Coloque lá dentro, deixe ferver, tá? Por pelo menos em fogo brando por pelo menos uns 30 minutos. Bateu lá os 30 minutos, tira do fogo, abafa, coloca uma tampinha, deixa ali abafado por mais ou menos uns 30 minutinhos. Tá? E aí você pode consumir esse chazinho, tá? Aconselho, já que você vai para emagrecer, tá? Não colocar açúcar nele, mas você pode consumir ao longo do dia. Tá? Essa bardana
Dessa forma também vai ajudar a fazer o seu intestino funcionar melhor, ajuda a regular o funcionamento intestinal. E outra coisa, ele é um potente desintoxicante, ele é um antioxidante, ajuda a eliminar radicais livres. Radicais livres esses que estão se formando adoidadamente enquanto você está fazendo uma dieta alimentar. Lembra, quando você está fazendo uma dieta alimentar, as suas células estão tendo que consumir a gordura que está dentro das suas células de gordura, aquelas reservas de gordura. E quando elas estão fazendo isso daí, elas começam a produzir radicais livres. Então, esse chazinho de bardana ajuda a eliminar esses radicais livres, ajuda também na recuperação da pele. Então, ele é legal para tratamentos de pele, esse chazinho de bardana também. Tá? Então, ele é bom para ajudar a reduzir radicais livres, é um antioxidante, elimina esses radicais livres. Tá? Também ajuda no tratamento de diabetes. Tá? Então, chazinho de bardana ou a bardana refogada. Vou ver se eu pego uma receita e mostro aqui um dia aqui para vocês. É excelente nesse tipo de tratamento, ajuda no funcionamento do intestino. Então vai ajudar nessa combinação de pontos que eu mostrei para vocês. Tá? Estão gostando desses vídeos? Tá? Até com esses mais pitacos que eu fico dando aqui para vocês. Se vocês estiverem gostando, lembre-se, deem likes para esse canal, ativem o sininho, assine esse canal, assine também o Clube de Estudos de Acupuntura. Tá? Onde essas e outras informações estão sendo colocadas lá. E não deixe de comentar, faça comentários, tá? Compartilhe com seus amigos e é isso. Tá? Nos vemos em um outro vídeo. Tchau, até breve.